Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fica aqui no capítulo 15 do livro de Lucas, a partir do verso 8, a parábola da moeda perdida. E diz assim a palavra do Senhor: Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor me deu essa palavra sobre a gente arrumar a nossa casa. Porque quando a gente arruma a nossa casa, coloca as coisas que estão fora de ordem na nossa vida, daquilo que está ao nosso alcance para fazer, o milagre já começa a acontecer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Deus não opera no meio da bagunça. A gente pode até pedir ajuda ao Senhor. Deus, me ajuda, porque eu fui negligente nessa área da minha vida. Eu deixei tudo uma bagunça, não organizei, deixei a Deus dará e tá do jeito que tá essa bagunça e eu tô vivendo nesse caos e eu preciso de ajuda para sair disso. E amém. Quando a gente se arrepende e a gente ora dessa maneira para o Senhor, a palavra fala, né, que a alegria na presença dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Quando a gente erra, quando a gente falha e se arrepende, coloca as nossas falhas, as nossas pendências diante do Senhor, há alegria no céu. Porque Ele quer isso mesmo, que a gente dependa do Senhor. Mas que a gente pare ali de ser negligente, né? Converta o nosso coração, que a gente se converta dos nossos maus caminhos e volte para o Senhor. E o nosso Deus, ele é um Deus de organização. Até se você olha na natureza, tudo de Deus é organizado. Tudo ele foi fazendo ordenado, de maneira ordeira no mundo. Né? Ele criou o mundo ali em 6 dias, depois criou o 7º para o descanso. Em cada dia ele foi fazendo uma coisa e nos ensinando a partir da criação dele. Né? A palavra do Senhor fala que a criação proclama a glória de Deus. Então a gente pode perceber o Senhor até na natureza, até na criação dele. E tudo tem uma ordem do céu ali. E o Senhor, ele quer essa mesma ordem do céu, assim na terra como é no céu, né? Como diz lá na oração do Pai Nosso, ele quer essa ordem para a nossa vida. Na nossa casa, a nossa casa tem que refletir um pedaço do céu. A nossa casa tem que refletir a imagem e semelhança de Cristo. E o Senhor quer que a gente arrume a nossa casa. A nossa casa física mesmo, arrumar as coisas, cada coisa no seu lugar, tirar os entulhos. E conforme a gente vai fazendo isso, o Senhor também vai trabalhando na nossa vida para fazer o milagre acontecer. Quando a gente vai tirando o lixo, vai tirando o entulho, vai organizando as coisas, o Senhor começa a tirar os entulhos também do nosso coração. Começa a colocar cada coisa em seu lugar. A gente começa a separar brinquedo junto de brinquedo, panela junto de panela. A gente vai organizando cada coisa ali. O Senhor também vai fazendo na nossa vida. Isso aqui precisa ser curado. Isso aqui precisa aprender. Por exemplo, na área de finanças, precisa colocar uma ordem. Você precisa saber o que está entrando, saber o que está saindo ali, o que é que você está fazendo com o seu dinheiro. Isso na ponta do lápis mesmo. Para você entender aquilo. Deus não precisa, porque Ele sabe melhor do que a gente. Mas a gente precisa entender que o Senhor opera os milagres dele nessas nossas pequenas atitudes, nessas nossas pequenas ordens, nos pequenos detalhes da nossa vida, quando a gente vai organizando ali. Até, não sei se você já reparou, não sei se isso acontece com você também, porque comigo acontece assim, quando eu arrumo minha casa, quando eu deixo tudo em ordem ali, parece que até na minha mente as coisas vão ficando mais ordenadas. Eu consigo pensar melhor, a ansiedade vai indo embora junto com a sujeira, vou varrendo a casa, vou botando um louvor, parece que as coisas vão melhorando, vão fluindo. Às vezes eu tô naquela preguiça para começar, mas depois que começa, parece assim que Deus já vai agindo ali junto comigo.
Porque eu falo, Senhor, ó, eu não dou conta não, tô com tanta preguiça hoje, mas me ajuda, Deus, a colocar ordem na minha casa. Me ajuda a glorificar o Senhor, organizando a minha casa. Porque o nosso culto ao Senhor, a nossa santificação, começa dentro da nossa casa. Então, se a gente faz isso para a glória de Deus, a gente também está fazendo para Ele. A gente também está agradando o coração dele. O nosso culto começa dentro de casa, amém? Então, o Senhor se agrada quando a gente arruma a nossa casa. E aqui, quando essa mulher da parábola começou a arrumar a casa, ela acendeu uma candeia. Ela acendeu a candeia, varreu a casa e procurou atentamente a dracma, que é uma moeda, que ela tinha perdido. Às vezes a gente perde coisas dentro de casa que a gente nem estava lembrando que estava perdido. Às vezes a gente procurando uma coisa, fazendo uma faxina e a gente acha algo que estava perdido fazia tempo e a gente nem se deu conta. Eu falei, agora no dia da faxina eu achei. Aqui em casa, quando eu perco alguma coisa, o meu marido pergunta, você sabe onde é que tá isso? Eu falei, eu só sei procurando, eu só sei quando eu vou arrumar, que aí eu tenho certeza que eu vou encontrar. Porque no meio da bagunça eu não consigo achar as coisas. E o Senhor vai fazendo isso para nos ensinar, para nos capacitar mesmo a tirar tudo que não presta da nossa vida. E até me lembra um texto lá em 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Então ali o povo de Israel foi se atentando, se arrependendo, voltando a obedecer ao Senhor, colocando ali a ordem, né, no meio do povo, tirando tudo que não prestava lá dos falsos deuses, dos ídolos, foram tirando tudo do meio do povo de Israel, para assim o Senhor começar a operar, para assim o Senhor começar a livrar eles das mãos dos inimigos. Então o Senhor, Ele pede que a gente arruma a nossa casa para a gente, muitas vezes, acender essa candeia ali do que precisa ser tirado na nossa vida. E a gente acende essa candeia, muitas vezes, através da palavra do Senhor. Através ali do nosso dia a dia, o Senhor vai nos lembrando da palavra dEle, vai nos limpando a partir da palavra do Senhor. E o Senhor mesmo fala na palavra dEle que Ele quer colocar tesouros escondidos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que coloca tesouros escondidos dentro de vasos de barro. Os vasos de barro que somos eu e você. Mas Ele não vai colocar esses tesouros de qualquer maneira. A gente precisa organizar. A gente precisa limpar. E a gente precisa deixar o Senhor nos limpar. Porque às vezes sozinho a gente não vai conseguir. Às vezes não, é assim que a palavra do Senhor fala, né? Jesus fala que sem Ele nada podemos fazer. Então a gente precisa se entregar ao Senhor, confiar o nosso coração a Ele, para Ele limpar. E a gente precisa organizar a nossa casa. E o mais lindo é que depois de arrumar a casa, de varrer a casa, de achar a moeda, de usar a candeia ali e achar a moeda, gente, essa moeda aqui é Jesus. Essa moeda aqui é o reino de Deus. Essa moeda aqui é aquilo que o dinheiro não compra. São aqueles valores, aqueles milagres que a gente vai vivendo ali no nosso dia a dia, que Jesus vai fazendo na nossa vida. E é tão lindo, gente, isso. E olha que interessante depois, ela fala: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Alegrem-se. Depois de varrer, depois de fazer todo o processo ali de tirar os entulhos, de tirar a sujeira, ela chama outras pessoas, as amigas, as vizinhas, e fala: alegrem-se comigo, porque eu encontrei a minha moeda perdida. E eu passei por isso, gente, e é tão lindo, porque parece assim que mesmo no meio do caos, mesmo no meio assim dos problemas, eu tenho alegria. Eu tenho alegria e eu falo: alegre-se comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. E eu digo pra você hoje: arruma sua casa,
Deixa o Senhor trabalhar, arruma a sua casa, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Deixa Deus operar, mas dá o primeiro passo. Arruma a sua casa, arruma o que você tiver que arrumar na sua vida, seja na sua vida financeira, organiza as contas. Organiza aí o que tem do maior para o menor, dos boletos mais antigos para os mais novos. Vai fazendo essa arrumação. E vai deixando o Espírito Santo te guiar. Eu fui passando por isso também, por esse processo de arrumação na minha casa, Gente, é lindo. Porque quando a gente vai colocando ordem, Deus vai liberando o milagre, o fluir dele. A gente vai deixando o Senhor varrer do nosso coração tudo que não presta também. Para vocês terem uma ideia, gente, sobre essa organização aqui dos boletos que eu falei, organizar do maior para o menor, organizar o que entra, o que sai, não foi ninguém que me ensinou não, foi o Espírito Santo de Deus mesmo. Foi Deus que foi me guiando, foi Deus que foi me ensinando, olha, faz isso, olha, anota isso, olha, faz essa planilha. Deus foi me ensinando, o Espírito Santo foi me guiando para fazer isso. Então, coisas assim que a gente nem imagina que Deus se importa, Deus se importa. Deus se importa com a nossa vida financeira, Deus se importa se a gente está devendo, Deus se importa com as nossas necessidades. E ali, a minha vida estava toda embolada, no financeiro, em casa, nos relacionamentos, e o Senhor foi me guiando para colocar ordem nas coisas. E a partir do momento que eu fui organizando, o Senhor foi fluindo, foi fazendo os milagres dele na minha vida. Milagres financeiros, milagres assim que eu não tenho nem como agradecer, eu não sei como o Senhor fez, mas eu sei que foi Ele que fez, porque eu não tinha condição nenhuma de fazer, nenhuma de pagar. E a partir da organização que Ele mesmo me ensinou, eu fui conseguindo colocar aquilo diante dele e Ele foi fazendo um milagre que só Ele podia fazer. Então, creia, organize a sua casa, organize a sua vida que o milagre Deus vai fazer. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E isso é lindo, porque são essas coisas insondáveis que a gente não conhece, esses tesouros que o Senhor coloca no nosso coração, à medida que a gente vai obedecendo, à medida que a gente vai organizando aquilo que cabe a nós organizar. Tem coisa, gente, que só cabe a Deus fazer, mas tem coisa que só a gente pode fazer. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que rolar a pedra ali e depois o Senhor vai ressuscitar Lázaro, né? Mas a pedra a gente tem que mover. Então, arruma a sua casa, arruma as pequenas coisas, os pequenos detalhes, com capricho, capricha nas pequenas coisas que o Senhor vai fazer o milagre dele na sua vida. Mas não deixe de agradecer nas mínimas coisas e começa a prestar atenção, porque nas mínimos detalhes também o Senhor vai te responder, nos mínimos detalhes também Ele vai trabalhar na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.